Vamos listar aqui. A gente está listando aqui sexualidades imaturas. Ficar curtindo bunda, perna, foto de mulher, seja famosa, seja amiga, então aí que piora mais ainda. Ficar comentando, olha só, que legal, que linda, maravilhosa. Homem casado, isso não é pra você. Se contenha, se ponha no seu lugar. Sabe por quê? Tu tem filha. Imagina tua filha vendo isso. Lembra da história que eu falei aqui, das adolescentes que eu tava com a minha filha no aniversário? Que uma falou, olha, sabe por que minha escolha sexual é garota? Porque homem é escroto. E eu vou no bar do meu pai e o homem não consegue conversar com a mulher, ele só consegue olhar pra bunda e pra peito. Inclusive meu pai faz isso. Então assim, olha a referência que o seu filho, que sua filha tem sobre você. Você pensa que teus filhos não estão te vendo? Sabe o que eu acho? Que muitos homens pensam que a mulher é besta e que os filhos são idiota, que ele não está sendo visto, que ele não está sendo reparado. Eu acho que tem muita gente que pensa que a mulher é idiota, que os filhos é besta. Amor, acho que a gente está escrachando muito, né? Não, mas é real, é só um desabafo, porque é real. É tanta história que a gente pega aqui e a gente está falando de maturidade. E Isso. O sexo anda meia boca por aí. Vamos lá. A verdade é essa. A maturidade sexual, ela é alcançada quando uma pessoa entende o significado do sexo para ela e trabalha na direção de que isso aumente, de que isso evolua, de que isso cresça. E a pessoa está emocionalmente, ela está sexualmente madura quando ela é capaz de levar o sexo a um patamar cada vez melhor. Isso é maturidade sexual. Maturidade sexual, gente, é crescimento. Maturidade sexual é quando você aprimora, é quando você consegue deixar o sexo mais requintado. Vocês se olhando já sabem o que está acontecendo, só se olhando. É aquele sexo requintado que ele fica... Quanto você vai diminuindo os estímulos e os estímulos vão se tornando cada vez mais intensos. E isso é possível e deveria ser assim numa relação. Olha só aqui. A gente não tem que entrar num relacionamento para que a nossa sexualidade vá morro abaixo. A gente tem que entrar num relacionamento para que a nossa sexualidade aumente e melhore. Vocês lembram quando a gente fez uma live chamada O Melhor Sexo do Mundo? O melhor sexo do mundo é aquele que pode melhorar a cada dia. O melhor sexo do mundo não é a noite inesquecível que você teve e que nunca mais vai se repetir. O melhor sexo do mundo é o sexo que ele é crescente na intimidade. Ele é crescente no conhecimento, ele é crescente na informação, ele é crescente na percepção, ele é crescente no interesse genuíno pelo prazer que o seu parceiro tem. Quando a gente estipula, quando a gente encerra algo do tipo, tem que fazer mesmo sem vontade, ou qualquer coisa assim, a gente está se tornando escravo. Escravo do sexo, escravo da sexualidade do outro. E escravidão não tem nada a ver com sexualidade. E tem a ver com imaturidade sexual, que é o tema da live. Ó, presta atenção aqui. Nunca consegui ter um orgasmo, 1 ano de casada. Já fiz de tudo, o que fazer? Ele já fez de tudo? O que é o de tudo que você já fez? Qual é o repertório que você construiu para chegar até aí? Qual é os bloqueios, os tabus que você tem? Qual é o empenho que esse parceiro tem? Qual é a entrega que ele tem? O quanto ele se importa. O quanto você consegue relaxar e ficar relaxada. O quanto você tem liberdade na cama. Então assim, a gente está falando aqui de maturidade sexual. É muito sobre você. E quando se trata de orgasmo em conjunto, em marido e mulher, em parceiros, se trata sobre ambos, sobre os dois. Então essas perguntas são relevantes para que você encontre esse tão sonhado orgasmo aí. 1 ano de casada. 1 ano de casada. Cara, e não fazer uma mulher gozar. Uma mulher saudável, fisicamente saudável. Calma. A gente tem que entender que não é responsabilidade do homem fazer a mulher gozar. Sim, boa. É do casal. Qualquer questão sexual, ela não é jogada nem pro homem, nem pra mulher, nem pra outra parceria. Qualquer questão sexual de um casal
é responsabilidade de um casal, certo? É importante que a gente deixe isso claro. Lógico que é do casal. Mas eu vou colocar esse ponto, que é um ponto importante. Esse é um ponto seu. Eu tenho que colocar o meu ponto aqui também, que eu achei ele importante. Camarada, se dedique. Se tu se dedicar aqui, ó. Se tu se dedicar no cuidado, na proteção, se tu gastar um tempo aqui que não seja só socando, não vai gozar aqui. Deixa eu te falar. Se continuar desse jeito, Luana, não vai gozar aqui, ó. E não é isso aqui que vai fazer gozar. É uma minoria de mulheres que chegam ao orgasmo assim e ainda assim chegam quando são preparadas para isso através de um processo de excitação apaixonada. Completo. Ou tá apaixonada, super apaixonada. Então aqui não vai chegar porque ele vai durar 1 minuto e meio, 2 minutos, gozar e tu vai continuar na mão. Cara, tem tanta coisa legal de se explorar aqui, no corpo inteiro e aqui. Como que o homem perde? Como que a mulher perde? Como que a gente perde? Como a gente é imaturo no sexo? Olha só. Com liberdade, com intimidade, dá pra gente se aproveitar. Sabe, no começo da live a gente falou sobre o corpo dela é meu. Se o corpo dela é meu, sei explorar, ela não é obrigada a dar pra mim, ela não é obrigada a deitar comigo, e eu sei explorar o corpo dela, acontece coisas milagrosas aqui, é sagrado, é muito mais do que sexo. Quando a gente fez a live que foi o melhor sexo do mundo, eu e o Jal não trouxemos para vocês o que precisava ter o melhor sexo do mundo. A gente bateu um papo juntos e juntos nós fomos criando uma lista do que deveria ter o melhor sexo do mundo, do que é indispensável no melhor sexo do mundo, que é esse sexo que vai crescendo e amadurecendo. E aí, eu posso não me lembrar de todos, tá, Delícia? Talvez você me lembre aqui. Mas nós chegamos à seguinte conclusão, que o melhor sexo do mundo, ele precisa ter um desejo genuíno de ambas as partes. Os dois querem aquela intimidade. É a motivação pelo desejo genuíno. Então, nós vimos que precisa haver esse desejo genuíno das duas partes. Nós vimos também que precisa haver uma conexão. Precisa haver um interesse real do prazer de um pelo prazer do outro. A gente não está nem falando de afeto ainda. A gente está falando que eu preciso me interessar pelo desejo dele e ele precisa se interessar pelo meu desejo. Porque nós podemos ter um desejo genuíno, a gente super se comeu nos olhos lá, os dois cheios de tesão. Só que quando chega no momento, ele só quer saber do prazer dele. E ele não se preocupa, ele não se refreia para permitir que o meu corpo responda. E aí a gente foi para uma parte muito interessante. Fala devagar, isso é muito importante. Você não pode passar batido. Ele não se refreia para que o meu corpo fique pronto. Exatamente. Fala de novo, devagar, para até o pessoal entender. É preciso que haja um interesse genuíno do meu prazer pelo prazer dele e um interesse genuíno dele pelo meu prazer. Por quê? Porque isso vai fazer com que ele saiba esperar e valorizar, e essa espera, ela é uma crescente de prazer. Ela não é, ai que saco, tenho que esperar, tenho que tomar cuidado que não vou broxar. Não, aí você volta lá pro início do pré-sexual, porque você não tá pronto para fazer sexo ainda. Se você chega na cama com a mulher dessa forma, a gente volta lá pro prézinho sexual. Então, estamos aqui, tem que haver isso. E aí nós chegamos num ponto muito interessante. Nós perguntamos assim, precisa haver amor dentro da maturidade sexual? E aí nesse momento nós tivemos pessoas dando respostas muito diferentes. Algumas que sim, outras que não. E a gente entendeu que de fato isso é uma opinião que foi muito pessoal. Todo mundo concordou que precisava do desejo genuíno, do interesse genuíno pelo prazer do outro, mas nem todo mundo concordou que precisava de amor. E aí nós pulamos para o tópico 3. E o tópico 3 não era amor, o tópico 3 era afeto. Para você ir para a cama com uma pessoa de forma madura, você precisa ter afeto por essa pessoa? Precisa. Porque sem afeto,
afeto, você vai ser incapaz de ter empatia, você vai ser incapaz de ter um mínimo de cuidado, um mínimo de preocupação, de responsabilidade, de zelo. Então o afeto, ele é... Gente, um sexo sem afeto, ele é um troço tão bizarro. Não estou dizendo que você tem que morrer de amores e se casar com essa pessoa, não. Eu estou dizendo que precisa haver ali um afeto. Você precisa identificar naquela pessoa um outro ser humano com emoções, um outro ser humano com expectativas, um outro ser humano que talvez esteja assustado, amedrontado, super animado. Então, sexo envolve pessoas. E onde tem pessoas, tem que haver a afetividade. E aí, depois da afetividade, amor, se não me engano, para onde é que a gente foi? Não me lembro como foi que a gente encerrou, mas eu sei que esses foram tópicos muito importantes que a gente levantou, que dizem respeito a uma maturidade sexual. Quanto mais conhecimento você tiver sobre o seu corpo, sobre o corpo da outra pessoa, mais chances você tem de praticar tudo isso que a gente vem falando aqui.